Prinect Analyze Point. Veja como é feita a integração da pré-impressão e a impressão da gráfica, através do envio de dados como tinteiro, papel, nome de cliente e OS. Nós temos um trabalho que foi feito na pré-impressão, um catálogo de 28 páginas. Esse catálogo ele já foi enviado para a máquina, então ele já tem a montagem pronta e já foi dado saída de chapa também. A máquina enviada foi uma máquina XL106. Esse catálogo ele já está na máquina e o operador já fez alguns apontamentos. Com o Prinect Analyze Point, é possível acompanhar todos os apontamentos realizados com base neste trabalho. Então, acessando a máquina cadastrada, eu consigo verificar os dados de apontamento no mesmo tempo em que está acontecendo na produção. Essa visualização é a visualização do Prinect Analyze Point dentro da pré-impressão, com os dados que estão acontecendo na produção. Então, eu consigo saber quais são as folhas boas que estão sendo rodadas, de quais trabalhos que estão em máquina. Neste caso aqui, ele tem trabalhos que estão esperando de uma OS e já tem um trabalho que já rodou, que é este, neste caso, o catálogo de 28 páginas, um plano está sendo rodado agora. Nesse momento, a máquina está parada, o apontamento está dizendo que o operador está em refeição, já tem algum apontamento feito, aqui ele está parado já alguns momentos, mas foi feito mais de 3.000 impressões de folhas boas e mais de 300 impressões de mala. Com isso, ele já consegue saber uma média de velocidade e também um detalhamento de todos os apontamentos que o operador fez. Tenho aqui quando foi iniciado, quando foi terminado, qual foi a velocidade que o operador utilizou, quantas folhas boas e ruins ele rodou. Então, o Analyze Point vem para apresentar o que está acontecendo na produção. Um detalhamento dos apontamentos pode ser feito na aba Histórico de Operações. Eu consigo, através de um gráfico, clicar em determinados pontos e saber o que houve de acordo com a ilustração do gráfico. Então, neste momento, o operador estava acertando a máquina a 5.000 por hora. Neste ponto, ele está a 18.000 por hora, rodando mais de 1.200 folhas boas em produção. Então, a cada ponto, ele consegue ver uma determinada situação. Houve um momento de parada bem longo. Para detectar o que aconteceu, eu consigo verificar que ele ficou aguardando o cliente. Então, provavelmente era alguma aprovação em máquina. E aí, depois disso, ele volta a acertar e rodar a 3.000 por hora e aumenta a velocidade da produção para 18.000 por hora e segue com o trabalho em máquina. Um outro destaque do Analyze Point é o controle do gerenciamento de cor através das máquinas com o Axis Control e com o Image Control. Então, consegue-se controlar o LAB e as curvas das cores na máquina também. Voltando para o Analyze Point, nós conseguimos visualizar também uma simulação do trabalho sendo rodado em máquina. Então, eu tenho aqui um simulador do Press Center com o trabalho parado. O nosso trabalho já tinha começado os apontamentos e aqui a gente vai dar continuidade. Então, vamos iniciar uma encomenda, a mesma encomenda, desculpem, e vamos startar aqui o trabalho para que rode com 3.000 folhas por hora. O contador começa a girar, as folhas começam a passar, como é uma máquina de 10 unidades, até completar a passagem de folha de ponta a ponta, leva-se de 100 a 70 folhas. E aí, conforme a gente vai aumentando a velocidade, vamos passar aqui para 13.000, o contador já muda o número de folhas. Está aumentando aqui 9.000 por hora, 10.000, e aí a contagem já muda. Então, essa é a simulação na máquina, no Press Center de uma máquina XL106. Em paralelo a isso, lá na pré-impressão, a gente consegue visualizar esse mesmo apontamento acontecendo na pré-impressão ou na parte gerencial ou administrativa da gráfica. Com o acesso na Analyze Point, é possível atualizar e ver aqui a máquina rodando. Então, voltou a mudar um status e aí ele consegue visualizar. Aqui em detalhes das operações,
eu consigo visualizar as folhas boas aumentando, as folhas malas continuam estabilizadas porque não foi mexido mais nisso. Lá na máquina consigo fazer uma comparação, aumentar a velocidade também de 13 para 18.000. Está aumentando lá embaixo. E aí, cerca de quase 4.000 folhas, eu já consigo atualizar e ver também no Analyze Point. Essa é a finalidade, é trazer os dados no mesmo tempo em que acontece na produção com acesso no sistema. Finalizado um apontamento, a análise de resultados é rápida e fácil de poder retirar do sistema. Com 3 exemplos eu vou mostrar a vocês como retirar dados, por exemplo, através de um período, quais foram os apontamentos de uma máquina. Então, fui selecionando um período, consegui ver dados. Também através de um período, eu quero saber qual foi todos os trabalhos que rodaram numa máquina, então quais foram as OS, qual foi o tempo de ajuste que ela levou durante todo esse período, se foi muito alto, se foi muito baixo, qual foi o tempo de produção que ela levou, a média de produção para todos os trabalhos, a média de velocidade eu consigo retirar, isso por máquina, isso também por operador eu consigo. Um destaque importante também são relatórios que a gente consegue retirar através de velocidades, então eu tenho média de velocidade e qual mês eu me destaquei, qual mês eu não destaquei. Um relatório também muito importante é um relatório de OEE, que o Analyze Point permite retirar. Você faz um controle da efetividade da sua máquina. Então, com relação a indicador de velocidade, tempo e qualidade, você consegue acompanhar em qual mês você teve um bom desempenho, em qual mês você não teve um desempenho não tão bom assim. O último destaque a apresentar é a estatística que o sistema faz com as folhas boas e ruins que as máquinas produzem durante a jornada de trabalho. Então, dentro da minha máquina XL, eu consigo ver por mês qual mês ela se sacou trabalhando, fazendo boas impressões e más impressões, malas e folhas produtivas. Então, dentro de cada gráfico, eu consigo ver detalhes como OS, quais foram as impressões boas, quais foram as impressões malas, e daí tirar também um PDF e exportar um relatório. Um overview geral do Analyze Point é esse, ele é quem analisa os dados da produção, transformando em gráficos e em relatórios para um controle futuro e tomadas de decisões. Até breve.